Agora estou recebendo o professor Pedro Serrano, ele está aqui no bastidor, para a gente conversar sobre alguns assuntos aí prementes do dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Miguel, como vai? Tudo ótimo. Pedro, um dos assuntos mais quentes, mais prementes aí do dia é a divulgação desse relatório numa comissão lá do Congresso americano, uma comissão dominada lá por republicanos, deputados mais ligados ao Trump, Donald Trump. Esse relatório, ele traz um relatório de 500 e tantas páginas com decisões judiciais, ofícios, alguns dos quais sigilosos, e que, segundo a narrativa, né, segundo a acusação lá desses deputados de ultradireita dos Estados Unidos, pelo título do relatório, e que pelos bolsonaristas é que ele conteria provas ou indícios de que o STF estaria censurando as redes sociais, né? Eles trazem aí essas decisões, implicam aí, são 150 contas que foram suspensas. Enfim, é um debate longo, só queria as considerações iniciais suas sobre essa notícia, sobre esse relatório, e como é que você avalia isso? Bem, eu dei uma lida superficial no relatório, não tive tempo de lê-lo com vagar, e vi alguns posts na internet do Guga Noblat, do Demore, uns comentários do Reinaldo Azevedo e tal. E dei uma lida rápida no relatório. Tudo que eu vi até agora até me surpreendeu, porque eu esperava, francamente, que realmente o ministro Alexandre tivesse cometido erros. Eu tenho criticado ele. Eu acho que é meu papel como constitucionalista, né, sempre criticar decisões judiciais quando eu acho que elas estão equivocadas. As decisões judiciais são criticáveis, devem ser criticadas, embora devam ser cumpridas, né? Quer dizer, não se pode deixar de cumprir decisão judicial. Você pode fazer a crítica, né? Até porque a decisão judicial é a última decisão no sistema, né? Não há como você recorrer a um outro poder de Estado para rever uma decisão terminativa do Poder Judiciário, ele que decide de forma final no sistema. O único instrumento que você tem para corrigir erros, etc., é você fazer a crítica quando esses erros ocorrerem, e sempre ocorrem, porque se trata de seres humanos ali, né? O que não se pode permitir, obviamente, é a prática de medidas de exceção. Erros são indesejáveis, você busca corrigir, né? Mas ocorre. E eu estava esperando, eu não vi erros do ministro até agora. Até agora, as decisões que me foram apresentadas são absolutamente justificáveis. Teve uma, por exemplo, algumas que são de estarrecer, aliás, o conteúdo do que ele mandou bloquear. É de estarrecer se achar que isso tem, eu falo, de que tem algum sentido de proteção de liberdade de expressão nelas. Uma, por exemplo, que eu postei no Twitter agora, uma entidade se apresenta, um perfil se apresenta como sendo da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Veja que usa integralmente o nome Ordem dos Advogados do Brasil. É o nome da OAB, uma instituição oficial, uma instituição da democracia, que congrega os advogados e faz a defesa do direito de defesa, dentre outros. Uma instituição oficial, uma autarquia estatal. E o seu nome é usado integralmente de forma falsa. E para veicular fake news, inclusive com imagens falsas, para atacar o judiciário. Isso é que era o objeto do... A OAB Federal, e eu estou falando da verdadeira, a verdadeira OAB Federal pediu ao ministro que suspendesse a veiculação da notícia. O ministro, obviamente, concedeu. Eu postei isso no Twitter, teve rapazes que foram lá me criticar, rapazes de extrema-direita, evidentemente. Não, mas deveria esperar o devido processo legal. Eu falei, mas de onde que esses meninos tiram isso? Quer dizer, se você, por exemplo, tem, o Miguel, a sua foto e o seu nome, o sujeito cria um perfil falso seu, com conteúdo pedófilo, você vai esperar o processo terminar, o devido processo terminar,
para daí você chegar à conclusão que deve extinguir o perfil? Óbvio que não. Em qualquer lugar do mundo, você tem o direito de, a juízo, pedir que aquele perfil seja suspenso até você ter uma decisão final de juízo, para evitar maior dano ao seu direito. Né? Imagine te pôr como uma pessoa pedófila na internet por um perfil falso seu. Né? É mais ou menos isso que fizeram com a OAB. Usaram indevidamente o nome da instituição. Não se pode criar uma associação chamada Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Usar o nome inteiro, Ordem dos Advogados do Brasil, no nome de uma associação. E pior que para veicular falsidade, para atacar o judiciário, para criar um clima, vamos dizer, golpista no país. Né? Então, realmente, e a própria OAB pediu ao ministro que retirasse, e ele corretamente concedeu isso. Esse outro caso que nós acabamos de ver agora na notícia que vocês estão dando aí, que a Fórum está dando, esse sujeito, Alan dos Santos, ele criou um perfil falso da Farc em pleno processo eleitoral para atingir uma das principais candidaturas com uma notícia falsa e grave. É evidente, a Justiça Eleitoral no Brasil, ela tem duas funções: julgar os casos de conflito no âmbito do direito eleitoral e regulamentar as eleições. Ela não é só um órgão judiciário no estrito sensu, ela tem uma função administrativa também, de regular as eleições. E nesse período, o direito de livre expressão pode ser contido quando ele implicar em prejuízo no processo eleitoral, né? Quando puder influenciar por mentiras indevidamente a vontade de eleitores. A lei prevê esse tipo de possibilidade. Não tem nada de novo nisso. Então, corretamente, o ministro mandou suprimir. Esse tipo de medida, eu tentei explicar no Twitter, são medidas cautelares. Eles não atrapalham o devido processo legal. Por que chama medida cautelar? Porque busca acautelar, proteger algum direito, que a demora no devido processo acaba levando a um prejuízo irreparável. É o caso desse falso perfil criado do Alan dos Santos. Se você for esperar terminar o processo, a eleição já vai ter passado e o prejuízo à eleição já vai ter sido ocasionado. Prejuízo tanto aos direitos do candidato quanto aos direitos do eleitor. Também no caso da Ordem dos Advogados do Brasil, se for esperar a decisão final, vai ficar aí sendo usado indevidamente o nome da instituição para uma notícia falsa e criminosa. A OAB está correta ao pedir essa liminar. Veja que interessante. Eu me lembro de um caso que eu atuei, se eu não me engano, como parecerista, a memória já... que a Folha de São Paulo, sim, o jornal Folha de São Paulo, entrou com uma medida na Justiça, pedindo uma liminar para suprimir a veiculação de um site de sátira. Era um site que buscava fazer bom humor, fazer humorismo, sátiras com a Folha, pelos erros que às vezes a Folha cometia numa data, numa palavra, uma proposta de humor, feita com um tom de crítica jornalística, digamos assim. Pois a Folha, como o nome desse site era Falha de São Paulo, foi o nome que foi dado. A Folha foi ao juízo, pediu uma liminar para suprimir a veiculação desse site e conseguiu, alegando que usava um nome semelhante ao dela. Agora eu vejo a Folha, em tom de crítica, criticar quando ordens como essa da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil são suprimidas, ou essa do Alan dos Santos. Né? Quer dizer, que coerência nisso? Quando atinge a própria Folha, ela pede o que ela chama de censura. Quando atinge a democracia no Brasil, tudo bem? Quando atinge o processo eleitoral, tudo bem? Quando atinge a Ordem dos Advogados do Brasil, tudo bem? É direito de livre expressão? Então, eu estou sentindo um momento em que as pessoas estão enlouquecidas. Assim. Estão absolutamente irrazoáveis. Não se trata de... É questão de razoabilidade, né? Quer dizer, e por último, queria insistir num ponto que eu tenho falado. É impressionante deputados norte-americanos virem falar de judiciário brasileiro está censurando livre expressão,
por esses fatos que eu relatei. É impressionante por quê? Se falou uma meia-verdade aqui nas redes sociais do Brasil, de que nos Estados Unidos há uma liberdade de expressão mais ampla. Isso é muito relativo. Existe realmente um julgado da Suprema Corte, Miguel, chamado Brandenburg versus Ohio, que ampliou a extensão do direito de livre expressão contra minorias. Foi no caso de um discurso de um líder da Ku Klux Klan que pediu a morte de pessoas negras. Racista mesmo o discurso. E propunha violência. Só que a Suprema Corte entendeu naquele caso, e aí formou precedente, como se fala no sistema jurídico norte-americano, ela entendeu que não se pode ter discurso violento na democracia, mas a violência precisa ser potencial, ou seja, ter uma possibilidade concreta de realização rápida da violência. Ou seja, ela ampliou o sentido do que tinha até então na jurisprudência da Suprema Corte em relação a esse tipo de crítica e de proteção da livre expressão. Mas no tocante ao judiciário, não é assim lá não. Existe um instituto jurídico chamado Contempt of Court, nos Estados Unidos, previsto no Código dos Estados Unidos da América. Chama assim mesmo, não é Código Penal, é Código dos Estados Unidos da América. Que prevê a possibilidade do juiz prender até 18 meses pessoas que emitirem opinião ou notícias que eles achem que prejudiquem a apuração de processos ou investigações. Sem direito de defesa, sem inquérito, sem processo. Eu tenho aqui, eu posso te mandar, se você quiser, pelo WhatsApp, você pode divulgar para as pessoas, uma matéria que saiu há alguns anos, da Associação de Jornalistas Norte-Americanos, protestando contra diversas prisões de jornalistas por terem se negado a fornecer ao judiciário norte-americano a fonte de suas matérias. Não há nenhuma pessoa com menor risco, nenhum jornalista no Brasil com menor risco de ser preso por não fornecer a fonte. O judiciário nem pede que os jornalistas forneçam suas fontes. Veja que grave isso. Esses norte-americanos, esses deputados, deveriam estar preocupados com a liberdade de expressão e de imprensa no seu país, que prende jornalistas por não terem fornecido as fontes de suas notícias ao judiciário. Se você me permitir, Miguel, eu vou mandar para você o manifesto da Associação Norte-Americana de Jornalistas aqui, para você divulgar. Eu acho que é importante isso, porque precisamos tornar claro o que está acontecendo. As pessoas estão enlouquecendo, não é possível. Né? E gozado que eu também, eu estou parando para fazer uma autocrítica. E eu imaginei que eu ia ver ataques à livre expressão quando começasse a ser divulgadas essas decisões, porque, francamente, sempre tive uma impressão do ministro Alexandre de ser um sujeito meio autoritário, para ser franco. Mas não é o que eu estou vendo, e as pessoas estão enlouquecendo. A mídia brasileira está fazendo algumas concessões aí, e me parece um erro fazer concessões nesse tema, porque realmente não está aparecendo nada. Não, eu errei aqui no que eu te mandei, deixa eu te mandar direito aqui. Se eu não parar um pouco aqui para concentrar, não vou conseguir fazer, estou meio... Está aqui. Está aí, eu te mandei para você pôr no ar aí. Mas é isso, quer dizer, jornalistas nos Estados Unidos, vários, são presos, olha, até 18 meses de cadeia, sem inquérito, sem processo. Para você pegar 18 meses de regime fechado no Brasil, você precisa ter uma condenação de cerca de 10 anos. E essa gente vem falar aqui do Brasil, no caso do Capitólio, foram milhares de contas do Twitter suspensas por ordem do judiciário americano. E corretamente suspensas. Quer dizer, então eu não estou entendendo o que está havendo. Quer dizer, não há mínima racionalidade. Tudo bem, eu preciso analisar cada caso do ministro Alexandre para dar um ponto de vista terminativo. Né? Os que eu vi até agora são justificáveis. Quer dizer, você pode ter uma interpretação diferente num caso ou no outro, mas a interpretação dele é razoável.
E ele tem autoridade, poder e dever de decidir. Alguém tem que decidir o sistema, né? E são todas as que eu li têm por fundamento a prática de violência. A maioria das decisões lá não estão fundamentadas porque você não vem junto à fundamentação, vai um ofício, como é normal nesse tipo de caso. O atingido pela decisão teve acesso à fundamentação em juízo, né? Mas tem alguns casos que têm fundamentação lá e todos que eu vi têm razoabilidade. E eu, sinceramente, eu estava esperando a oportunidade de fazer mais uma vez. Eu escrevi um artigo na Folha criticando o ministro Alexandre por manter a prisão do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Fiz essa crítica. Fiz a crítica também no outro artigo do ministro Alexandre manter as pessoas presas lá na Papuda. Estava esperando poder fazer a crítica nesse caso, sinceramente. Não estou vendo cabimento. Não estou entendendo o que está havendo. Gente que se pretende razoável defendendo esse tipo de irrazoabilidade, para dizer o mínimo, né? Esse exagero retórico. Falar que o Brasil tem ditadura porque a pedida da OAB manda suprimir um post que usa indevidamente o nome da entidade para veicular crime, porque o outro cria um site, um perfil falso das Farc, querendo relacionar Lula com crime de terrorismo no pleno processo eleitoral para influenciar por mentira eleitores, algo que é proibido pela nossa lei. A nossa lei controla o processo eleitoral aí. Por, vamos dizer, suprimir perfis que, segundo o ministro, interferiam no andamento de investigação de crimes graves contra a democracia brasileira, algo que nos Estados Unidos levaria à prisão, não à supressão de perfis. Como levou vários nos Estados Unidos, está aí na notícia que eu te mandei. Vários jornalistas presos, né? Teve um caso de um rapaz de 2006, que você vai ver aí, essa notícia já tem um tempo, essa manifestação. Tem um caso do rapaz que foi preso 18 meses por não querer fornecer para o judiciário americano o filme de um carro depredado por uma manifestação pública. Para não dedar as pessoas que estavam fazendo. Um jornalista, quer dizer. Essa notícia não é do Comitê de Repórteres pela Liberdade de Jornalistas pela Liberdade de Imprensa dos Estados Unidos. São jornalistas americanos que lutam pela liberdade de imprensa que fizeram essa manifestação. Agora o Congresso americano vem querer dizer que, por uma ordem da nossa Suprema Corte, em casos desse tipo que nós estamos vendo, a restrição à direito de liberdade, a nossa mídia engole isso. E não fala nada disso que nós estamos vendo aqui. Qual a razoabilidade dessa crítica? Qual o verdadeiro interesse dessa crítica que está ocorrendo no Brasil? Eu vi muitos erros em decisões do ministro Alexandre, nesse caso aí do golpismo e em outros casos. Tem mesmo, como tem qualquer juiz ali, qualquer ministro. Eu, se estivesse lá, eu erraria também. Nós somos seres humanos e a crítica serve para isso. Mas chegar a ter algum tipo de mediação com esse exagero retórico, estou sendo aqui generoso quando eu falo apenas em exagero retórico, de chamar de ditadura no país por causa desse tipo de decisão, pelo amor de Deus. Estados Unidos estava todo mundo preso aí, vamos ser objetivo. Nos Estados Unidos, por causa do contempt of court. Não estou falando de nada que é absurdo. Aliás, e pior que é uma prerrogativa que não é só da jurisprudência. Ele está no Código 401, título 18, do Código dos Estados Unidos da América. É um instituto conhecido do direito anglo-saxônico, que inclusive muitas vezes é bem usado como forma de defesa. Por exemplo, eles falam da dignidade das cortes e dos tribunais. Criticar o judiciário não pode ser essa coisa também fácil. Tem que se fazer críticas fundamentadas com autocontenção, porque é importante manter numa democracia a imagem da justiça. Não se pode ser irresponsável, como estão sendo.
eu vou acusar aqui parte da nossa mídia de estar sendo absolutamente irresponsável nessas críticas ao ministro Alexandre. Está fazendo sem apurar, sem parar para entender o que está acontecendo, sem ouvir fontes adequadas e verdadeiramente preparadas no campo técnico-jurídico. Né? Realmente, eu estou absurdizado, eu estou assim, surpreendido. Eu falei outro dia com um jornalista conhecido, aí, progressista, que nós precisamos começar a nos diferenciar, vamos dizer, da extrema-direita na crítica ao ministro Alexandre, nós precisamos fazer, porque, pô, tem esses perfis suprimidos, eu estava com uma má impressão, péssima impressão disso. Quando eu comecei a ler, é um bando de maluco. Usa o nome da Ordem dos Advogados do Brasil falsamente. O outro cria um site, um perfil da Farc para querer, em pleno processo eleitoral, envolver os candidatos na prática de terrorismo falsamente. Isso tem que ser, não tem jeito, isso é questão de medida cautelar, para cautelar direitos. Precisa mesmo suprimir. Pedro, eu tem outro ponto que eu queria a opinião sua sobre esse mesmo assunto ainda, né? Eu até separei aqui uns prints. Tem aqui, sobre aí, por favor, Gui, esse do Gaia, né? Gustavo Gaia, deputado, está muito ativo, foi um dos mais ativos, foi lá para os Estados Unidos para denunciar a ditadura judicial. Aí, urgente, Elon Musk é convocado a depor contra Moraes no Congresso americano. Desculpa, não é para rir, para coisa que é grave, mas é porque é tão absurdo. Bota esse agora no próximo aí, do Musk. Esse outro, que é o Elon Musk, esse é o próprio Elon Musk tweetando. Às vezes até confundo com a paródia dele, que são parecidos. As ações de censura contra representantes eleitos exigidas por Alexandre violam a lei brasileira. Ele tá pegando muito essa narrativa de que viola como se ele fosse o maior jurista do Brasil, o Elon Musk. Vê esse próximo aí, por favor, Gui. Tudo poder ao povo. Esse aí é para dar risada mesmo, né? Poder ao povo. Elon Musk pedindo poder ao povo. Moraes aparece no Senado em meio a embate entre poderes e diz que éramos felizes antes das redes. Virou uma espécie de blogueirinha da direita brasileira, o Elon Musk. Impressionante. Decepção, Elon. Deixa eu ver se dá a Estela Aranha aí, por favor. A Estela Aranha é advogada, né, trabalhando no Ministério da Justiça. Ela está fazendo um trabalho muito bom aqui nas redes, desmontando essas falácias, né? Aí, por exemplo, ela pegou aí, Pedro, essa conta aí, Mário Naufal, é o que o Elon Musk está retweetando freneticamente esse cara aí. Aí você vê que o escândalo, o cara printa capítulos da lei eleitoral brasileira, mancha de amarelo, como se fosse algum escândalo tivesse revelado, né? Deixa eu ver o que ele... Aqui está muito pequeno, não dá para ver, mas é um trecho da lei eleitoral brasileira. Então, eu queria a opinião sua sobre a questão política, né? A questão política do Congresso americano e o Elon Musk tentando interferir abertamente, né? Não é o Congresso americano, mas é uma comissão lá dominada pela extrema-direita, tentando interferir explicitamente na política brasileira. Como é que você avalia isso? Como você acha que a gente deve reagir? Veja, é uma articulação entre... esse Elon Musk é bilionário, né? É o sujeito mais rico do mundo, né? Ele tem muito poder, ele mobilizou esses deputados lá para fazerem o que estão fazendo, né? E querendo interferir na nossa soberania, né? Um país rico, poderoso, né? E obtendo visibilidade para essas falsidades que eu estou falando. Eu estou, assim, não sei, porque, quer dizer, eu acho que tem que responder a eles, a gente esclarecendo, né? A mídia deveria nos ouvir, né? Pelo menos, gente que é especializada no tema, para poder esclarecer, né? Quer dizer, que tem muita bobagem. Por exemplo, no relatório, ele mistura poder judiciário e executivo brasileiro como se fosse a mesma coisa. Nós temos separação de poderes aqui. O governo Lula não foi autor de nenhuma dessas decisões.
ele relaciona as decisões do Moraes ao governo de esquerda, não tem nenhuma base para isso. Ele jamais faria isso em relação ao Estado que ele pertence. Né? Tanto que eu dei o exemplo aqui, se ele está tão preocupado com a liberdade de expressão, por que não propõe essa comissão um projeto de lei para acabar com o contempt of court nos Estados Unidos? Está previsto em lei, pode ser revogado. Né? Tem um monte de jornalista preso lá, sem processo, sem direito de defesa. Esse ano, Assange, né? O Assange. Além do Assange, né? Só não estou falando nem do Assange, nem estou entrando aí. Tem uma jornalista da Fox, que foi... porque o contempt of court pode se dar no campo penal, com essa ordem de prisão, como eu falei, no campo civil, com multas. Tem uma jornalista da Fox que foi multada esse ano por não ter entregue a fonte. Né? Ele não vai fazer nada? Tá tudo bem? Quer dizer, então, assim, além de tudo, tem essa arrogância colonizadora. Né? Essa arrogância de se achar superior porque nós somos um paizinho aqui da América Latina. Quando não é verdade. Né? Se o Código Eleitoral brasileiro eles acham escandaloso, olhem para a própria lei. Eu dei aqui o artigo que autoriza jornalista a ser preso por não fornecer a fonte. É o título 18, Código 401, do Código dos Estados Unidos. Obviamente ofende a primeira emenda. É evidente. Eles não vão fazer nada? Então, quer dizer, relações entre judiciário e mídia são complexas, são tensas em qualquer lugar do mundo, qualquer democracia do mundo contemporâneo. No Brasil não é uma exceção. De vez em quando tem tensões, aí, jornalistas que são perseguidos por medidas judiciais, etc. Um jornal como a Folha de São Paulo pediu a supressão de um site de sátira por usar um nome parecido com o nome Folha de São Paulo, usou o nome Falha de São Paulo. Esse tipo de tensão existe. Né? Liberdade de expressão não é só para grande veículo, é para qualquer cidadão. Né? Então, esse tipo de tensão e o uso da jurisdição, e depois a tensão entre ordens judiciais e livre expressão, existe em qualquer lugar do mundo. Ninguém pode cagar regra para ninguém, não. E você dizer que a lei brasileira de eleitoral invade o direito à livre expressão nessas situações, desculpe, é não conhecer como é que é o sistema eleitoral brasileiro. Né? Há uma prioridade durante a eleição de garantir a livre vontade do eleitor, ou seja, que não seja influenciado por falsas notícias, por falsidades muito explícitas, que nem essa do rapaz aí, né, do Alan dos Santos. Né? Ou seja, me parece que nós temos que, com um pouco de calma, eu não estou querendo aqui também defender integralmente o ministro Alexandre, porque não vi todas as decisões, nem acho que ninguém viu. Nós precisaríamos fazer um escrutínio, decisão por decisão, para fazer a crítica, e daí a gente vai criticando as que tiverem equivocadas. É possível que, aliás, é provável que existam decisões que eu, por exemplo, interprete como equivocada, mas tudo que eu vi até agora, no mínimo, é razoável a decisão. Tem fundamento em violência, em interferência direta na vontade do eleitor, por falsa notícia. Tudo que eu estou vendo até agora é muito razoável. Não me parece que nem de perto essa situação de ter havido medidas aí autoritárias, pelo que eu vi até agora. Quanto mais ditadura no Brasil. É uma loucura isso. Então, eu acho que realmente nós temos que ir com calma. Só para lembrar, são muitas decisões dadas pela Justiça Eleitoral, não tem a ver com o inquérito do golpe, com as investigações do golpe. E quando tem a ver com investigações do golpe, vamos lembrar, como diz o grande jurista Juarez Tavares da tua terra, aí, que é, para mim, se não o maior, um dos maiores penalistas brasileiros, o crime de golpe de Estado, não só no Brasil, na Alemanha, etc., é um crime empreendimento. Ele implica em vários tipos de condutas que empreendem uma conduta complexa no plano político, que é um golpe de Estado. Né? Fez parte desse íter de condutas quebrarem o Supremo Tribunal Federal. Diz o regimento do Supremo, anteriormente a todos esses fatos, muito anteriormente, que compete ao Supremo investigar crimes ocorridos na sua sede.
Portanto, me desculpe, o Supremo é absolutamente competente para investigar todas as questões relativas à tentativa de golpe. Todas as questões. Porque fazem do mesmo iter parte, e fez parte desse iter, desse itinerário de atos, quebrarem o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não apenas crime cometido no interior da sede do Supremo, como cometido contra a sede do Supremo. A lei no Brasil é clara. A competência para investigar, nesse caso, é do Supremo Tribunal Federal, sim. É dele, sim. O resto é discurso que estão querendo criar para, vamos dizer, questionar a competência, o que é legítimo por parte dos investigados e dos réus, mas não é cabido, não é adequado no plano jurídico. Né? Argumentar, sempre os advogados podem argumentar dentro do processo, etc. Agora, estão fazendo uma campanha pública aí com uma falsidade, querendo dizer que o Supremo não é competente para apurar os crimes de golpe. É sim. É competente sim, porque a sede do Supremo foi quebrada e diz o regimento do Supremo que compete ao Supremo Federal, Tribunal Federal, investigar no interior da sua sede. Eu não preciso nem ir para o conceito de contempt of court no Brasil, como ele é acolhido pela nossa Constituição. O que tem de explícito e implícito é só ir na regra clara que está escrita no regimento supremo. Então tem muita questão aí que está se adotando um discurso sem nenhuma reflexão. Né? Pois é, Pedro. Tá me ouvindo? Estou. Então, só mais uma pergunta sobre um outro assunto que eu queria também uma opinião sua antes de você ir embora. Já vou liberar você. Sobre o relatório, outro relatório, dessa vez não propriamente o relatório, o voto do Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça, o senhor Luiz Felipe Salomão, que ele ele deu um voto contra os desembargadores, né, para mantê-los afastados e para dar continuidade ao processo de investigação. O Luiz Barroso, ele bateu, defendeu a juíza Gabriela Hart, mas, enfim, eu queria saber como você avaliou esse julgamento e qual a sua expectativa. Olha, eu achei incoerente o resultado final, porque a juíza Gabriela Hart é acusada de condutas graves, não sei se ela tem envolvimento mesmo nisso ou não, né? Isso é uma outra discussão, se existe materialidade do delito ou da infração disciplinar, se existe culpabilidade ou não, isso é outro debate, mas as acusações que estão na correição são graves, né? As suspeitas que estão postas lá, digamos assim, os indícios, e afastaram os desembargadores por suspeitas de menor gravidade. E não afastaram ela. Eu realmente não entendi a lógica da decisão. Né? Veja, o juiz Apio ficou um tempão afastado do cargo aí, por ter sido acusado de dar um trote no filho do desembargador. Né? E o Salomão corretamente promoveu um acordo e resolveu o problema. Né? Mas veja, vamos ser aqui objetivos. Há uma suspeita ou imputações à juíza Gabriela Hart de ter gerido mal, ou de forma pouco transparente, digamos assim, bilhões de reais, de ter autorizado um acordo que implicaria e só não se realizou por vontade externa das partes envolvidas, dos agentes, né, por vontade estranha a dos agentes, é um acordo que deixaria em mãos privadas 2 bilhões e tanto de dinheiro público. É grave isso, é muito grave, gente. Né? E isso ainda por uma operação que se dizia combatente da corrupção e detentora da moralidade. Se isso implicou mesmo no cometimento de crimes mais graves, outro dia eu vi um jornalista, aquele jornalista da Folha, que é da Academia Brasileira de Letras, da Merval, né, falando que é um voluntarismo, talvez seja um voluntarismo excessivo dos juízes, mas só que esse voluntarismo implica, no mínimo, numa infração disciplinar grave, né? Que é o que exatamente o CNJ está apurando.
Então, eu não sei se implica crimes, vai ter que o Ministério Público apurar aí, né? Mas se houve um voluntarismo exagerado, isso implica em infração disciplinar, sim, sem dúvida. Então, realmente, eu não vi coerência nesse aspecto da decisão. De resto, a decisão é correta, tem que investigar, vai se abrir os processos administrativos disciplinares, né? Há uma suspeita intensa de cometimento de infrações disciplinares graves, vai se abrir os processos, eles vão ter direito de defender, vamos ver o que esses processos trazem como resultado da sua apuração, né? E é sempre importante, nesses casos, se ouvir a defesa, porque não dá para condenar ninguém, mesmo que não for por crime, for por infração disciplinar, não se pode condenar ninguém sem o devido processo legal, sem ouvir a defesa, sem verificar se as provas produzidas no correr do processo confirmam a correção feita ou não. Isso tudo precisa ser visto, mas a adesão agora é correta de dar início a esses procedimentos aí que vão apurar a verdade para nós através do devido processo legal. Tem possibilidade do Eduardo Apio voltar para a 13ª Vara após esse processo? Não, creio que não. Eu acho que são coisas que não se confundem. Ele fez um acordo sem reconhecer culpa, mas fez um acordo de ir para outra vara por sugestão minha, isso é responsabilidade minha como advogado. Eu, como advogado, eu tinha por tarefa ali não defender o país, nem defender a justiça, eu tinha que defender os interesses do meu cliente, né? E eu falei para ele, olha, você está com a corregedora do TRF4 no teu pé, você vai ser diariamente fiscalizado, faça um acordo, saia fora desse problema, proteja a tua carreira, tua família, teu emprego, sabe? Porque você sozinho, um juiz de primeiro grau, não tem condição de enfrentar essa força que é o lavajatismo no Judiciário Federal do Sul do país. Você vai acabar se ferrando. Eu claramente falo aqui qual foi a minha orientação para ele, né? A responsabilidade aí é minha, ele fez o acordo sem reconhecer culpa, ao contrário do que muita gente fala nas redes aí, né? E pronto, e voltou para a carreira com ficha limpa, sem nenhum tipo de atrapalho no desenvolvimento da carreira dele, foi para a vara federal, continua lá exercendo a jurisdição. Nós, na época que nos manifestamos junto ao CNJ, pedimos para que esse pedido de afastamento dele fosse suspenso, o CNJ não concedeu isso, mas nós pedimos a correição e existiu a correição, que agora traz esse resultado aí, que é o resultado mais positivo que negativo. Só essa pequena incoerência aí no que eu falei aqui, né? Maravilha. Pedro, então muito obrigado pela entrevista, forte abraço, boa semana para você. Obrigado, Miguel.